Aposentão. A fraude do INSS ganha nome. Como a desgraceira vem a galope, a farra com o dinheiro roubado de aposentados e pensionistas do INSS, dentro daquilo que Silvio Navarro, da Revista Oeste, tem como corrupção, como método de governança petista, a gatunagem avolumou. Daí, as redes sociais rapidamente deram-lhe o nome de aposentão. A rapinagem atual, diversamente do Mensalão e do Petrolão, ambos gestados nas coxias do PT no passado, mudou o foco para mirar nos velhinhos e velhinhas, muitos deles acamados e analfabetos, todos eles tendo em comum a hipossuficiência e a vulnerabilidade. O agravamento do escândalo veio à tona com a revelação de que o desvio mirou também os empréstimos consignados, que são descontados diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas com juros mais baixos e comprometimento de até 35% da renda mensal, de acordo com a Lei 10.820 de 2003. Segundo as investigações, a cifra suspeita passou de 6,3 bilhões de reais para algo em torno de, pasmem, 90 bilhões de reais. E como funciona esta outra banda podre? Seguinte, empréstimos consignados são feitos com ou sem autorização dos beneficiários do INSS e depois a engenharia do mal promove contratos de refinanciamento sem a respectiva autorização. Nessa renegociação, o valor total da dívida e também os juros se elevam, o que beneficia as instituições financeiras e ceifa ainda mais a renda dos aposentados e pensionistas. Nesse arco de falta de pudor e moral, para não dizer humanidade mesmo, ocorre a colaboração perniciosa dos vendedores de crédito consignado, em conjunto com as associações e sindicatos. Estes promovem a filiação dos segurados para descontos de mensalidades numa espécie de venda casada. À vista da escalada da corrupção, reeditando as velhas técnicas do passado, o governo reage de forma desordenada e, no ápice da crise, resolve promover uma estranhíssima viagem à Rússia. De um lado, há o aceno às vítimas do ressarcimento do prejuízo através do uso de recursos da coletividade. Isto é, quer impor a todo mundo a responsabilidade pelas falcatruas. De outro, intenta barrar a CPMI do INSS, negociando por cima com a cúpula das duas casas do Congresso em detrimento do plenário. Pode, evidentemente, não dar certo. A oposição não capturará fácil e quer dar um contragolpe no governo, que resolveu desafiar o bom senso, por exemplo, ao dar um salvo-conduto ao Sindinap, que é o sindicato chefiado pelo irmão do presidente, o tal de Frei Chico, e a mais 3 outras entidades, numa espécie de ação seletiva calcada no DNA das lideranças. A orientação deste canal em relação aos segurados que tiveram empréstimos consignados lançados sem a sua prévia aprovação, entrarem na justiça contra o INSS pedindo o cancelamento do contrato e a devolução das parcelas descontadas. Vejam bem, não cola a possível argumentação do INSS de que não possui o dever de indenizar o prejuízo porque o empréstimo foi feito com o banco, não com a autarquia. Todavia, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal,
A responsabilidade do INSS, neste caso, ela é objetiva. Ou seja, basta o prejudicado provar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do órgão e o prejuízo sofrido. Ou seja, a vítima não precisa demonstrar a culpa do causador do dano. Também pode ser requerido o dano moral, especialmente no caso do idoso que tem a proteção constitucional do artigo 230, já que sofre em carga maior as adversidades decorrentes da manipulação ilegal de verba alimentar, como são considerados os benefícios previdenciários. Como eu falei no último vídeo, não há de esperar por iniciativa do governo para receber de volta o que foi subtraído ilegalmente. Se você, aposentado ou pensionista, tiver condição ou tiver alguém que possa representá-lo, saia atrás do seu direito. Não fique à espera de humores do governo, principalmente deste governo. Veja a manchete do G1 de 24 de abril de 2025. Governo afirma que vítimas de fraude na aposentadoria vão receber dinheiro de volta, mas não diz como e nem quando. É dificílimo confiar no governo cujos integrantes agem covardemente com conhecimento da cúpula que desde sempre tem a mentalidade conectada à corrupção, mesmo quando fundada na torpeza e na voracidade, como revelam os ataques hediondos aos aposentados e pensionistas do INSS. Afinal, tudo é permitido para os que louvam o lado vermelho da política. Aos demais, o tacape e a fúria da primeira turma do STF. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Clique no sininho para receber notificações dos novos conteúdos. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o aumento da fraude do INSS. Faça a inscrição no canal para o fortalecer. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha. Grato pela audiência, fique com Deus. Tchau!